Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos conversar sobre se crente pode beber bebida alcoólica, né? Se é adequado a um crente encher a cara de cachaça, né? Ou como dizem no interior, né? Encher o chifre de cachaça, né? Encher o chifre de cachaça não tem nada a ver com palavrão, tá? É porque antigamente os cantis dos vaqueiros eram feitos de chifre. Então eles botavam água para beber enquanto estavam trabalhando. Mas alguns vaqueiros enganavam o patrão e botavam cachaça no chifre, né? É um cantil feito de chifre e bebiam aquela cachaça durante o trabalho, certo? Então isso que significa encher o chifre de cachaça, fazendo uma coisa que não é adequada. Não pense que é um palavrão, tá? Bom, então vamos lá. Será que crente pode encher o chifre de cachaça, como querem alguns? Atualmente nós vemos alguns evangélicos que estão se enveredando, né, pelo ensino superior e acabam querendo ser muito moderninhos e fazer coisas que os intelectuais estão fazendo, né? Uma dessas coisas é beber cachaça, beber chopp e tudo, especialmente nas festas universitárias. Não conseguem dizer não para o mundo e por isso tentam dizer que é justificável beber bebida alcoólica. Aí uso o exemplo de outros países até que evangélicos bebem, como por exemplo a Alemanha e até o próprio Israel, né? Os próprios israelitas bebem. Mas quem disse que a prática deles é melhor que a dos evangélicos brasileiros? Quem disse que a prática deles de beber bebida e a nossa melhor do que a nossa de não beber bebida alcoólica por amor àquele que tem dificuldade com a bebida alcoólica e para não se embriagar também? Quem disse isso? Ou seja, tenta fazer comparações, mas são comparações vazias, comparações sem sentido, simplesmente para justificar sua predileção pelo pecado de encher a cara de cachaça ou encher o chifre de cachaça. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: o que é vinho na Bíblia, né? Vinho é a mesma coisa de suco de uva, tá? Vinho é a mesma coisa de suco de uva, tá? Não é outra coisa, é a mesma coisa. Aí você fala, não, mas vinho tem álcool, suco de uva não tem. Isso na sua opinião, e hoje, né? Porque o que era vinho, na verdade? Era, na verdade, suco de uva conservado, tá? Só isso, né? O que é carne seca? Carne seca é carne conservada. O que é azeitona em salmoura? É azeitona conservada. Então, o vinho que a Bíblia está falando, né, quando ele está com alcoólico, é o próprio suco de uva que ficou algum tempo guardado em conserva, percebe? Então o vinho não é a conserva. A conserva ali é o elemento que conserva seria o álcool. E esse álcool agiria como uma espécie de protetor daquele produto e que deixaria ele conservado. Assim como o sal age na carne seca, no charque, em outros, no peixe seco, bacalhau e coisas, e age também na salmoura, por exemplo, de uma azeitona. Na verdade, o que acontecia ali era um processo de conservação de uma produção excedente. Se tinha uma produção excedente e precisava se conservar aquilo para se consumir por mais tempo. Daí percebeu-se que guardando o vinho ele durava por mais tempo de determinada maneira, né? O suco de uva. Então eles começaram a guardar esse vinho de certa forma, que é o do suco de uva, e perceberam que o álcool fazia a conserva, né? Talvez nem entendessem completamente isso, mas entendiam de alguma forma. Agora, os processos de conserva de alimentos são antiquíssimos, tá? Defumação, por exemplo, é um processo de conserva de alimento que é extremamente antigo. Você pode até fazer hoje em sua casa, defumar uma carne, por exemplo, um frango, você pode defumar em casa. Tem até alguns vídeos no YouTube que ensinam como defumar carnes, né? É uma forma de conservar a carne. Outra forma interessante também é você fazer carne seca em casa. Você pode colocar pedaços de carne com sal e deixar numa vasilha furada, que aquele sal vai tirar a água da carne,
A água que saía vai ser uma salmoura, você joga fora, né? Até a carne estar bem sequinha. E você conseguiu ali fazer carne seca em casa. Inclusive, você consegue também fazer vinho em casa, né? Do tipo antigo, talvez, mas se você fizer o vinho com a receita antiga e fizer como é feito hoje, você vai ver que é totalmente diferente. Qualquer dia, eu estou até pensando aqui em fazer uma experiência. Fazer um vinho mais ou menos nos padrões bíblicos, não vou bebê-lo, obviamente, né? Mas vou fazer um vinho nos padrões antigos e vou comprar uma garrafa atual. E vou mandar medir o teor alcoólico para ver qual é. Provavelmente será muito diferente. Com certeza é. E vou te explicar isso porque só não tem as medidas exatas. Mas com certeza era múltiplas vezes menor a quantidade de álcool no vinho antigo, tá? Bom, comparar, portanto, o vinho antigo com o vinho moderno é uma falácia de cachaceiro que quer, na verdade, viver uma vida mundana, tá? Bom, o vinho antigo e o vinho novo nós vamos começar a comparar a partir da plantação de vinha de Noé, que você pode encontrar em Gênesis 9. Noé tinha saído da arca e lembrando que tinha descido toda a água e havia bastante sedimento sobre a terra. E esse sedimento adubou a terra maravilhosamente, né? E, inclusive, quando ele plantou a vinha, provavelmente ele teve uma superprodução de uvas. E por isso ele foi e produziu vinho para guardar a produção dele. Só que levou muito tempo aquela produção, né, guardada, e ficou muito alcoólica. E quando Noé bebeu, ele se embriagou. Aí a gente pode pensar assim, mas Noé se embriagou porque ele gostava de entornar? Não, não é isso. Noé se embriagou porque ele não percebeu que tinha passado tempo demais para aquele vinho estava extremamente alcoólico já. Percebe? Então é uma coisa totalmente diferente. Pode ser. Não diz ali que Noé se embriagou de propósito. Ele pode, de repente, por exemplo, digamos que fosse um odre, né, uma garrafa, não sei o quê. Se ele bebesse X quantidade com o vinho novo, ele não se embriagaria. Mas se passasse o tempo e ele não percebesse que o vinho velho tinha fermentado demais, como não perceberia pelo conhecimento da época, ele acabaria sendo prejudicado, porque a mesma quantidade de vinho que ele bebia antes, agora embebedaria mais, certo? Então provavelmente ele tinha uma regra, porque era um homem justo. A Bíblia diz que não era um homem justo e não era um beberrão. Provavelmente o que aconteceu foi isso. Ele perdeu a medida exatamente porque o vinho ficou guardado muito tempo e fermentou demais. Não era um vinho novo. Isso aqui já prova que há diferença entre o vinho novo e o vinho velho na Bíblia, tá? Quando a Gênesis diz ali que Noé plantou uma vinha e se embebedou, não foi imediatamente. Não quer estar dizendo isso. Está dizendo que ele fez as duas coisas, mas provavelmente levou tempo, até porque para o vinho fermentar levava tempo. Bom, a terra era fértil, né? Deve ter tido uma super colheita. E além disso, essa embriaguez de Noé trouxe maldição para a sua família. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Sem e Jafé não zombaram de seu pai, que estava bêbado e nu, ao passo que Cã zombou. Então Cã foi amaldiçoado por Noé, né? Então nós vemos aí, o Canaã também o nome, né? Então nós vemos ali que Noé trouxe maldição pela própria família por causa da embriaguez. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a embriaguez, né, o uso de vinho não moderado, ele geralmente vai trazer desgraça para sua família, tá? Vai prejudicar a sua família e vai trazer problemas. Aí vamos dizer assim, mas o uso moderado é válido. Tá, mas o uso moderado, como é esse uso moderado, né? Como é esse uso moderado? Vamos imaginar, o que é o beber vinho demais além do necessário? Não é a mesma coisa que comer alguma coisa a mais? Né? Quando você olha um cara que defende vinho, geralmente é um gordinho, né? Então, se ele come bastante, provavelmente bebe bastante também. Então, duvido muito
que ele seja um cara que não se embriague. Ele pode até contar para você que não se embriaga, mas provavelmente se embriaga, tá? Então não caia nessas conversas, tá? Então, ele consome aquilo, provavelmente deve consumir muito e se embriagar. E vai dizer que não, porque ele quer justificar perante a sociedade um ato que ele comete para simplesmente não ser condenado por suas possíveis embriaguez. Agora, por que o vinho novo era menos alcoólico? Vamos entender isso. O vinho era o suco da uva. Esse suco da uva, quando a uva era colhida, era levada para lagares, onde era pisada e o seu caldo escorria e era recolhido e guardado, né? Só que no suco, quando a uva era feita ali, ela era feita com algumas folhas, com algumas impurezas, né? E com a própria uva sem muita diferença entre uma coisa e outra. E uma coisa que existia nos pés de parreira, existe até hoje, são algumas bactérias que se alimentam do próprio fruto. Dentre essas bactérias, nós temos especialmente duas, tem mais, né? Mas especialmente duas. Umas produzem vinagre e umas produzem vinho, produzem álcool, melhor dizendo, né? No vinho tem duas bactérias, umas produzem vinagre e outras produzem álcool, né? As que produzem vinagre, elas gostam de sol, de luz, né, e de oxigênio. As que produzem álcool gostam de escuro, de frio, né, e detestam o oxigênio. Bom, então nós temos dois tipos de bactérias no vinho, né? São aquelas bactérias anaeróbicas, que não gostam, no vinho como suco de uva, tá? As bactérias anaeróbicas que não gostam de oxigênio, nem de luz, nem de calor e que produzem álcool. E as bactérias aeróbicas, né? Que produzem, gostam de luz, de calor e de oxigênio, que produzem vinagre. Se você deixa um vinho aberto, ele vira vinagre, por quê? Porque ativa algumas das poucas bactérias que ainda tem lá naquele vinho e que vão produzir vinagre. Se você deixar um suco de uva aberto, vai ser a mesma coisa, né? Então, talvez não, porque hoje tem outros recursos químicos também, né? Tanto que o suco de uva chega à nossa casa sem fermentação, porque existem outras formas de conserva, né? Então, essas bactérias que competiam com o álcool, elas precisavam, elas competiam junto com aquelas que geravam vinagre. Então, para que elas gerassem álcool e conservassem as propriedades da uva, era necessário que se pegasse o vinho e se protegesse ele da luz do sol e do calor e coisas do tipo. Então, assim, e do oxigênio também, era bem fechado. Então, assim se produzia vinho, né? O vinho, inclusive, segundo os enólogos, não gosta de luz, calor nem trepidação, tá? Não gosta de nada disso. Agora, naquele tempo, se você for pensar assim, em questão de álcool, né? Que alguns hoje defendem a cerveja, né? O álcool esperado do vinho aqui naquele tempo era equivalente ao álcool da cerveja, tá? Equivalente ao álcool da cerveja hoje. E esse álcool era como instrumento de conserva e não como álcool como uma coisa boa para se beber. Bom, ou se você pensar hoje, você vai no mercado, tem lá uma prateleira cheia de vinhos de todo tipo, né? Aqueles vinhos estão expostos à luz, talvez não ao oxigênio, porque estão bem lacrados, né? E não estão, muitas vezes, muito climatizados, porque você sabe que se você não sabe, você é ingênuo, né? O mercado, quando chega de noite, ele apaga tudo, desliga tudo e deixa passar até o dia seguinte. Então, não pense que não vai estar sempre climatizado, né? E o que nós podemos entender é que os vinhos de hoje, além disso, eles são feitos por outro processo. Não existe mais a guerra entre bactérias do vinagre com bactérias do álcool, quase. Porque colocam um produto químico que mata as bactérias do vinagre e deixam somente bactérias do álcool. O vinho de hoje, ele produz muito mais, álcool do que antigamente, só por não ter as bactérias do vinagre. Mas não fica só aí. Não fica só aí. Além disso, para se produzir o vinho atual, coloca-se
doce, coloca-se açúcar nesse vinho para que ele produza mais álcool em menos tempo e consiga se conservar por mais tempo. Então, obviamente, só você entendendo isso, como era a produção antiga e nova, você vai saber que o vinho não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, o vinho do tempo de Jesus com o tempo de hoje. O vinho de hoje você já pega no mercado com muito mais grau de alcoólico do que o que saía inicialmente lá no tempo de Jesus. Talvez esse vinho de hoje ele tenha o grau alcoólico de um vinho que ficasse muitos meses fermentando. E que, aliás, não ficava tantos meses, porque o povo consumia isso antes da próxima colheita, né? Hoje vinhos ficam anos, né, engarrafados. Bom, e eles ficam anos engarrafados exatamente porque tem álcool demais, né? Só por isso consegue. Bom, então já entendendo isso, a gente começa a perceber que não tem nada a ver o vinho que se bebe hoje com o vinho do tempo de Jesus, né? E vamos agora para as advertências quanto ao uso do vinho na Bíblia. A primeira advertência que deve ser observada é uma advertência que está lá em Provérbios 23, 31 e 32, né? Que diz o seguinte: não olheis para o vinho quando se torna vermelho no copo. A palavra vermelho ali pode ser entendida como acastanhado. E sabe o que é acastanhado dentro da enologia? É um vinho cheio de álcool. Então ele está dizendo claramente aqui: não olheis para o vinho quando ele se torna alcoólico demais, né? Não olheis para o vinho quando ele se torna alcoólico demais. É isso que ele quer dizer. A pessoa pode tomar o vinho como suco de uva, mas não nem olhar para um vinho alcoólico, entende? Um vinho extremamente fermentado. Aí nós vemos que isso, e temos também no Novo Testamento textos que nos mostram que não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas nos encher do Espírito. Ou seja, são advertências quanto ao uso do vinho. Ou seja, a Bíblia não é contra o suco de uva, muito pelo contrário. Mas ela é contra você consumir o produto da conservação, que é o álcool. Percebe? É a mesma coisa que você comer carne seca. Não quero comer carne seca, mas eu quero comer todo o sal da carne seca. Ou todo o sal do bacalhau. Ou beber a salmoura da azeitona. Percebe? Não faz sentido. Então, o que a Bíblia está falando, meio que indiretamente, é quanto ao álcool que está no vinho, tá? Então, cuidado com isso, né? O álcool que está no vinho, não o suco de uva. Por isso que, às vezes, a Bíblia fala bem do vinho, porque ela está falando do suco de uva, e depois ela fala mal do vinho, porque é o vinho, né, o suco de uva, com o seu conservante em excesso, percebe? Bom, agora vamos ver o resultado de beber vinho alcoólico. Provérbios 20, versículo 1 diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aqueles que neles errar nunca será sábio. Você quer ser sábio? Que você não quer errar, então não beba vinho, tá? Não seja um cachaceiro, como dizem aí, né? Um vinhaceiro, sei lá. Isaías 28:7 também diz o seguinte, condenando alguns falsos profetas: mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte. Bebida forte aqui é um termo para se referir especificamente à bebida cheia de álcool, né? E com a bebida forte se desencaminharam. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, ou seja, da bebida cheia de vinho, cheia de álcool, melhor dizendo. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Ou seja, não conseguem nem enxergar direito, ficam a vista turva de tão bêbados que estão. Isso aqui é condenado por Deus lá em Isaías 28:7. Em Jeremias 51:7 fala da Babilônia, que era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Ele está mostrando aqui, no caso Babilônia, aqui quando diz que é copo de ouro na mão do Senhor, está dizendo que o Senhor permitiu que a Babilônia dominasse Israel e dominasse as nações naquele tempo, devido ao pecado que existia, especialmente em Israel, né?
E isso é comparado também à Grande Babilônia em Apocalipse, que também está com um copo de vinho. Ou seja, a embriaguez é algo errado. Consumir álcool é algo condenado pela Bíblia, tá? Consumir álcool é condenado pela Bíblia. Não beber o suco de uva, tá? Em 1 Timóteo 3,8 diz: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito no vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ou seja, se você gosta do vinho, se é dado ao vinho, se é atraído pelo vinho, então você não deveria estar, de repente, em certas posições, né? Cuidado com isso. Em Tito 2,3, só para isso, eu estou dando alguns exemplos, tá, de textos bíblicos. Diz o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Ou seja, quem é dado a muito vinho é comparado a um caluniador e um mestre do mal. Né? Só a gente fazer a contraposição aqui, o contraste, né? Em Provérbios 31, 4 e 5, nos diz que não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Ou seja, tem um comércio aí de vinho, né, que alguns querem ganhar dinheiro com isso e estão às vezes tentando defender, mas a Bíblia não defende que você beba vinho alcoólico, tá? A Bíblia não é contra beber o suco de uva. Inclusive, né, era considerado melhor o vinho mais recente. Se você imaginar que era uma sociedade agrícola, né, especialmente, e agropastoril, digamos assim, eles sabiam que o que vinha novo era o melhor. Claro, o melhor não era o que tinha mais álcool. Alguns chegam a dizer hoje: o vinho bom é o que tem álcool. Não é nada disso, isso é ignorância, né? Se você planta, por exemplo, uma vez minha sogra plantou chuchu aqui em casa, né? Aí nós fomos lá, colhemos. Eu não detestava chuchu, mas aquele chuchu que ela plantou, quando colheu, era outra coisa, porque ela já colhia prontinho, fresquinho. O sabor do chuchu era incomparável, era o melhor chuchu que se podia comer. Agora vai no mercado, compra chuchu, não tem graça nenhuma, porque é um chuchu colhido antes do tempo, fora de época, às vezes, e coisas assim, né? Por exemplo, peixe. Quem mora perto de praia, né, já pescou peixe, sabe que quando você pesca um peixe, né, vai para casa e prepara ele, né, ou de repente você está na praia, tem um restaurante que aceita preparar o seu peixe e você come ele, o sabor é totalmente diferente do peixe fresco, do peixe que você compra na peixaria. Não tem nenhuma comparação. E quando diz que o vinho que Jesus então preparou era melhor do que o outro, é porque o vinho que Jesus preparou era semelhante a um vinho fresco, a um vinho novo, e não um vinho com álcool, tá? Seria simplesmente fazer uma comparação da realidade de uma sociedade agropastoril com o que se referia a uma coisa boa. Uma coisa boa era uma coisa nova, fresca, e não uma coisa velha, né? Estão tirando do contexto para tentar justificar o cachaçal evangélico, né? Você pode ver também que Jesus, em alguns textos, diz que ele é condenado por ser comilão e beberrão e sentar com pecadores, né? Jesus não está sendo condenado ali por beber vinho, na verdade, né? Que era o suco de uva que ele estava bebendo. Ele estava sendo condenado simplesmente por ter comunhão com aquelas pessoas que não eram pessoas que os fariseus queriam que fossem incluídas no plano de Deus, né? Como cobradores de impostos, prostitutas e outros, que Jesus estava pregando o evangelho para elas, e os fariseus achavam que essas pessoas não mereciam salvação. Então Jesus está sendo condenado por isso e não por beber suco de uva. Então não confunda isso aí. Tá? E quem estava condenando eram os fariseus, obviamente, era uma hipocrisia. Bom, e também alguns chegam a usar textos que defendem o vinho como remédio, como se fosse uma recomendação para beber vinho. É totalmente ridículo isso, é totalmente ridículo. Eu vou provar para você que é ridículo, né? Imagine que você tome, sei lá, tem alguns remédios antigamente que já vinham com um teor alcoólico para diluir determinado composto, como por exemplo biotônico Fontoura,
tinha um que era jurubeba, e vinha ali, você tomava um cálicezinho, né? Tinha um copinho pequenininho, você tomava ou para o fígado, ou para ganhar força física, ou coisa desse tipo, né? Mas era um remédio fortificante. Os fortificantes, eles tinham muito esse meio alcoólico para se preservar, né? Era muito comum. Inclusive a Coca-Cola começou como fortificante, né? Aí o que acontece? Em 1 Timóteo 5:23, desculpe, Paulo diz a Timóteo: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, Paulo está dizendo para ele tomar um pouco de vinho por causa das suas doenças, tomar como um remédio. A gente sabe que o vinho tem algumas propriedades medicinais. A água, ela não tem odor, não tem cheiro, é insípida. Então ela ajuda assim para hidratar, mas algumas propriedades medicinais a água não tem necessariamente e que poderiam vir do vinho. Então Paulo está tratando aqui o vinho como remédio, assim como o biotônico Fontoura, como o antigo Atalaia Jurubeba e coisas desse tipo, né? Aí tem outro que é bem ridículo usarem como exemplo para justificar o uso de bebida alcoólica, evocando a Bíblia. Provérbios 31, 6 e 7 diz o seguinte, esse aqui está logo depois daquele texto, que é Provérbios 31, 4 e 5, onde fala que Lemuel não deveria beber bebida alcoólica, porque isso não era próprio dos reis, ou seja, pessoas que tinham responsabilidade. Rei aqui é pessoa que tem responsabilidade, pessoa responsável. E ele tenta aqui, também é rei mesmo, mas está falando específico para você também. Se você é uma pessoa responsável, você não vai beber vinho. Vinho alcoólico, né? Lembrando aqui. Provérbios 31, 6 e 7 diz o seguinte: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e vinhos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. O que ele está dizendo aqui é que algumas pessoas que estão doentes com uma doença terminal precisam de alguma coisa que alivie a sua dor. Por exemplo, uma pessoa que tenha câncer, ela vai usar provavelmente morfina para aliviar a sua dor, mas isso não significa que você tem que usar morfina, certo? Antigamente as amputações, quando uma pessoa destruía um membro numa batalha ou num acidente, alguma coisa, ela fazia um torniquete e davam bebida alcoólica para essa pessoa beber, para ela ficar entorpecida e poderem fazer a cirurgia de corte desse membro que estava com um problema, né? Para que não viesse a morrer de gangrena, coisa pior, né? Então, por isso, vemos aí que era fato, era um remédio, né? Ele está usando aqui esse Provérbios 31, 6 e 7, e está se referindo à bebida forte e ao vinho alcoólico exatamente como uma anestesia, né? E quando ele fala os amargurados de espírito, são aquelas pessoas que estão a ponto, sei lá, de cometer uma loucura, por exemplo, suicídio. Então, dá o vinho para ele se cuidar, ou seja, dá remédio para ele, dá antidepressivo para ele. É isso que ele está dizendo, entendeu? Dá um antidepressivo para ele, dá alguma coisa que o entorpeça. Dá uma anestesia para ele. É isso que ele está dizendo. Não tem nada a ver com beber o vinho como um costume cultural aceitável. Não tem nada a ver. Bom, para terminar, vamos falar sobre algumas falácias dos cachaceiros, né? Tem a falácia da terceirização da culpa, né? Onde dizem que você bota a culpa no vinho, a culpa é sua. É claro que a culpa é de quem bebe, óbvio. Ninguém diz que é o contrário. Só diz que o vinho é o vetor. Se não tiver o vetor, automaticamente você não se embriagará. Se você não beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, automaticamente você não vai se embriagar. É óbvio, né? E isso, na verdade, essa falácia da terceirização da culpa é para não mostrar a falta de amor dessas pessoas para com aqueles irmãos em Cristo que vieram do vício da bebida alcoólica. Eles não têm amor pelo próximo, eles se acham superiores e por isso tentam se justificar, dizendo o outro é fraco, mas eu sou forte, então eu posso fazer isso, mas o fraco não pode, né? Mas essa ideia está contra o que está em Marcos 12:31, que é o mandamento de Jesus, ou seja, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se acha superior e você acha que não vai cair,
Você acha que pode fazer que o seu próximo que se dane, literalmente? Não. Você vai amar o seu próximo que é fraco e vai fazer o que não prejudique a ele. E isso fica bem claro em Romanos 14, 21, especialmente Romanos 14, né? Onde se diz que bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Ou seja, Paulo aqui está nos falando especialmente para aqueles cristãos que se achavam superiores. Ah, não, eu sou melhor do que o outro, eu sou bom, eu não me contamino, não tem esse problema. Você que é forte, não faça, né? Você mesmo que é forte, que bom que você é forte, mas não faça por amor àquele que é fraco. Então, às vezes, usam até Romanos 14 para justificar que o forte pode beber. Não. A conclusão de Romanos 14, 20, especialmente no versículo 21, é que o forte deve deixar de fazer aquilo em que ele é forte por amor ao fraco. Certo? Não é que os fortes podem e que os fracos não podem, né? Então, essa é uma falácia. Então, se você é um cristão, você não bebe, primeiro, para não se embriagar e não envergonhar o nome de Cristo, né? E também por amor ao seu próximo, que é fraco, de repente foi um alcoólatra e não pode ter esse tipo de exemplo. Outra coisa, temos também a falácia da Coca-Cola, né? O cara diz: ah, você não bebe, mas toma Coca-Cola que faz mal, né? Bom, primeiro, né? Não tem nada a ver, né, uma Coca-Cola com o fato do vinho. Embora a Coca-Cola possa fazer mal, sim, assim como outros alimentos também possam fazer mal em excesso, um churrasco em excesso pode fazer mal, né? Então você vai proibir o cara de comer churrasco? Não. O problema aqui é a embriaguez. O problema é o álcool. Você não conhece ninguém que tomou 1 litro de Coca-Cola, se embriagou e fez besteira. Isso não existe, tá? Então você está desviando o assunto. Você está levando para o campo da gula quando não é só gula. É também comer uma coisa que você sabe que vai te levar a um comportamento desnorteado. Percebe? Então isso é uma falácia também. É claro que existem outras coisas que fazem mal. Batata frita faz mal. A gente come, entendeu? Não é que você comer só batata frita vai te fazer mal. Assim como você comer só feijão vai te fazer mal. Qualquer coisa vai te fazer mal. Mas isso não é argumento para justificar beber álcool. Veja bem, a consideração aqui é sobre álcool e não sobre o suco da uva. Percebe o erro que fazem? Tudo que querem justificar para você é o beber álcool. E tanto é que logo depois eles saem do vinho, vão para a vodka e justificam a cachaça e justificam outras coisas também, tá? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe e que possa ter feito diferença em sua vida. E, por favor, se você quer ser um servo de Deus, não use bebida alcoólica porque não produz um bom resultado, tá bom? Amém.